Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 14, 15 e 16. Apocalipse capítulo 2, (14, 15 e 16). Nós já tínhamos falado algo sobre a carta da igreja em Pérgamo. Pode colocar ali, Pedro. E nós iniciamos falando sobre as características positivas, né? Então a gente vai passar e vai colocar agora, né, os problemas que foram denunciados. Então são esses dois versículos que a gente vai dar ênfase. Vocês sabem que nós estamos baseando o nosso estudo em três aspectos, né? Características positivas, problemas denunciados e a orientação divina para a resolução do problema. E nos chama muita atenção os problemas denunciados na igreja em Pérgamo. Mas chama atenção nos problemas denunciados, quando a gente lê, algumas coisas que vão receber o nosso destaque, que podem ser contextualizadas e aplicadas para o nosso tempo. Vamos ler o texto? O texto diz assim: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, é Jesus falando, porque tens lá onde? Na congregação, na igreja, no campo, no ministério, tens lá alguns crentes, não está a palavra crente aí, mas é se tratando de cristãos, que seguiam a doutrina, ou seja, o ensino. Irmãos, hoje a gente às vezes não dá tanta ênfase à proposta do ensino, né? Daquilo que entrega a igreja como ensino. Mas olha, não existe nada mais importante para a vida cristã do que o ensino da palavra de Deus. Inclusive, nós, e agora eu me refiro aos líderes, nós que dirigimos cultos, promovemos eventos em igreja, falhamos muito, inclusive falhamos no afã de agradar a igreja muitas vezes, tá? Não é regra, mas fazemos, quando preenchemos o culto com muitas coisas e exaurimos, acabamos diminuindo o tempo para a palavra, que na verdade deveria ser o maior tempo. Se nós pudéssemos por dia ter pelo menos 1 hora, 1h30 ou quase 2 horas de ensino, ganharíamos muito. Mas você vai ver que muitas vezes a gente preenche os cultos com tantas coisas que sobra para o pregador um tempo limitado, que nós precisamos nos policiar para que isso não aconteça. O louvor é extremamente importante. Outras coisas podem resultar em uma atitude que edifique a igreja, mas nada pode substituir aquilo que realmente a igreja precisa, que é a palavra, que inclusive tem símbolo, é comparada com um alimento que vai nutrir a vida, a fé, a vida espiritual, a devoção dos cristãos. Então, lá tinham pessoas que seguiam o ensino, uma doutrina que aqui é reconhecida como doutrina de Balaão. Doutrina de quem? Olhem para a Bíblia, todos de Bíblia aberta, por favor. E aí, em seguida, Jesus vai dizer o que essa doutrina de Balaão tinha como aspecto. Balaão, que ensinava Balaque, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Preste muita atenção nisso aqui, porque quem lembra da história de Balaão e Balaque, essa expressão aqui vai nos chamar a atenção. Porque essa expressão vai nos mostrar que existe um contexto extra que não está registrado no livro de Números, porque no livro de Números o que nós temos é a informação de Balaão sendo chamado para amaldiçoar o povo, e aí ele tenta 3 vezes e não consegue. Mas fica subentendido que um problema aconteceu com Balaão logo após toda aquela jornada, e é desse problema que eu quero falar, que serve de alerta para nós. Então ele ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E para quê? Para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então nós temos aqui 2 tipos de pecado: a idolatria, o paganismo, e a fornicação, que era o sexo deliberado, promulgado como algo normal naqueles dias.
Assim tens também os que detêm a doutrina, mais uma doutrina, dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus está dizendo que aborrece, que odeia. E por que ele odeia? Porque essa doutrina é destrutiva. Vale lembrar que Jesus não está dizendo que odeia as pessoas que seguem a doutrina. Ele odeia a doutrina, porque Jesus nunca vai odiar o pecador, ele vai odiar o pecado. O pecador ele ama, chama, perdoa, regenera, transforma e levanta para a glória do seu nome. Deus não odeia o homem, nem mesmo esses que ficam zombando dele aí, nem mesmo esses que ultrajam o evangelho, que vilipendiam o sagrado, que profanam o nome de Deus. Ele aborrece o pecado, abomina o que é errado, mas ao pecador ele ama e alcança com a sua misericórdia e com seu amor. Versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles, contra os que seguem essa doutrina, contra os que são sustentados por esses ensinos, batalharei com a espada da minha boca. E daqui a pouco a gente vai saber sobre essa espada. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro problema denunciado com relação à igreja de Pérgamo, está bem ali, ó. Qual é o problema? Vamos lá, ali logo depois da letra B, vamos lá. Tolerava falsos ensinos e heresias. Duas doutrinas. De quem eram as doutrinas? Nicolaítas, ok? Então nós vamos aprender alguma coisa sobre essas duas doutrinas. Veja bem, quando fala que eles toleravam essas coisas, está dizendo que eles não só deixavam de refutar esses ensinos, como permitiam que eles fossem sendo difundidos no meio do povo. Permitiam que outras pessoas continuassem ensinando essas coisas, sem privá-los, sem vedá-los, sem interromper e até mesmo refutar esses ensinos. Mas quando a gente pensa em doutrina de Balaão, precisamos entender quais são os pontos principais dessa doutrina. E aí a gente pode resumir em 2 pontos: idolatria e prostituição. Quais eram os pontos principais? Vamos lá? Vamos falar de novo. Idolatria. E já vale aqui um parêntese, uma ressalva, que a gente pode aplicar isso aqui tanto à prostituição literal, a prostituição do corpo, como também à prostituição espiritual. Porque você sabe que a igreja é comparada a uma noiva. A igreja tem um esposo, tem um marido, e esse marido é Cristo. Paulo disse: olha, eu vos tenho preparado para apresentar-vos como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. Segundo aos Coríntios 11, versículo de número 2. Então a igreja é casada, é noiva de Cristo. Uma vez que a igreja se inclina a outros deuses, que a igreja começa a ser infiel a esse Cristo, envolvendo-se com aquilo que ele repudia, isso é infidelidade e pode tornar-se o que se chama de prostituição espiritual. E a igreja não foi chamada para ser uma prostituta, mas sim uma virgem pura que se guarda para o seu noivo, que breve virá para buscá-la. E também, irmãos, nós vamos observar o que eu acabei de falar no início, quando eu estava lendo para os irmãos. Quando a gente lê a história de Balaão, inclusive abra sua Bíblia em Números, capítulo 22, seja bem habilidoso aí, Números 22, e fique com ela aberta e pegue uma caneta para fazer umas pontuações. E eu digo para os pregadores, quem gosta de pregar, que só esse resumo que eu vou fazer para os irmãos aqui, depois vocês podem mergulhar a fundo e compor uma mensagem, um estudo muito aprofundado sobre isso aqui. Inclusive eu até hoje recebi, enquanto eu estava estudando, um tema que futuramente também a gente vai desenvolver. E inclusive para ler os versículos eu vou citar esse tema, essa declaração. Se você quiser anotar, faz bem. Diga-se comigo: Balaão, de profeta honrado a mestre corrupto. Foi isso que aconteceu com Balaão, irmãos.
E nós vamos aprender porque que ele é um profeta honrado e porque que ele vai se tornar um mestre corrupto. Você quer ver? Olha o que diz Números 22, versículo 6. Toda a igreja lendo Números 22, 6. Eu vou conferir até 3 e a igreja lê. 1, 2, 3. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado. Entendeu por que eu chamo Balaão de profeta honrado? Porque até o Balaque sabe que se ele abrir a boca, acontece. Deus honrava o ministério profético de Balaão. Se Balaão chegasse na frente da sua casa e dissesse assim, profetizar ali para o Santana: eis que tu vai ficar rico, pai, Deus, ó, eita, recebe, entendeu? Aí, ó, tá, deixa eu profetizar aqui mais para alguém aqui, cadê? Para Ellen: eis que tu vais a Paris. Olha aí, não quer não? Tem um monte de gente que quer aqui, ó. E aí quando o Balaão falava, Deus, ó, batia o martelo, assinava embaixo. Olha a fama do ministério de Balaão, ao ponto de um ímpio mandar chamar ele e dizer: olha, vai chamar aquele camarada, porque eu só posso vencer essa batalha com aquele Balaão. Porque pensa num profeta, pensa num cara que quando ele fala era o que se espalhava, né? Era o que se dizia de Balaão, e de fato aconteceu. Tanto que quando ele tentou converter a sua palavra de maldição, não conseguiu, porque quando ele abria a boca, ele fazia o que Deus mandava, que era abençoar o povo. Mas o que vai acontecer? Balaão, de acordo com o apóstolo Pedro, que daqui a pouco a gente vai ver, de acordo com a carta de Judas, ele amou o prêmio da iniquidade. O que é o prêmio da iniquidade? Sintetizando o texto, Balaão recebe uma oferta de amaldiçoar o povo, né? E aí ele vai orar a Deus, e Deus diz para ele assim, ó, preste muita atenção nisso aqui. Deus disse: Balaão, o que eles querem contigo? Estão querendo que eu vá ali lançar uma palavra para amaldiçoar o povo. Aí Deus disse para ele: ó, diga para eles voltar para casa que você não vai com eles. Deus já tinha dito não. Deus já tinha dito o quê? Não. Deus já tinha dito o quê? Não. Diga comigo: se Deus disse não, não insista. Aí quando chegaram a Balaque com a resposta, ó, o Balaão disse que não vem não. Não, que você pode ficar tranquilo que ele está lá na boa. Aí o Balaque diz assim: rapaz, mas Balaão, será que se mandar uma oferta maior para ele não vem? Estou parafraseando, os irmãos podem ler, viu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar umas carruagens bonitas. Vamos contextualizar? Em vez de você ir no Corolla, você vai no Porsche. Vai de Porsche assim, leva a limousine, leva uns cabos de terno assim, leva umas coisas bonitas e para lá na porta dele, lá com esses carrão. Quando você for descendo, já abre aquela matulita prata assim, faz assim, ó, cheia de dólar na frente do Balaão. Acho que ele vem. E aí o Balaque mandou outra oferta para o Balaão. Quando o Balaque, a comitiva do Balaque, que era rei de Moabe, chegou lá, diz a Bíblia que Balaão, quando olhou aquilo tudo, correu e foi orar de novo. E o Balaão ainda diz assim, ó: eu não vou com vocês porque é Deus que não está deixando. Pode procurar lá na Bíblia, que está em Números 22. Aí quando o Balaão vai entrando para orar de novo, antes dele orar, Deus já vai dizendo: o que você quer? Ah, porque estão aí de novo, tem uma oferta maior, um dinheirinho bom, estou precisando, estou no vermelho, cheque especial, cartão de crédito, ajuda aí, Jeová. Aí Deus disse: então vai, pode ir, você quer ir, vai. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, um anjo com uma espada. Irmão, o que tem de anjo na frente de crente? De uns crentes, mas não é para proteger não, não dá muito glória a Deus não, que pode ser ruim. É para matar. É? Tem gente pagando preço e não sabe por que está pagando preço, porque Deus diz não, e ele vai e passa por cima do não de Deus, e eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu vou mesmo. Aí o anjo está com a espada lá. Aí, meu irmão, é a jumenta que está desviando ele de morrer, ó. E essa jumenta aqui, irmãos, embora seja uma comparação que possa gerar algum desconforto, muitas vezes é um parente, é um familiar, é um líder, é um amigo. Por quê? Porque veja bem, a jumenta é o símbolo do livramento da morte de Balaão.
Enquanto ela está ali, ela está livrando ele de morrer. Qual é o salário do pecado, meus irmãos? Por que tem familiar teu que ainda não morreu pecando? Por que tem familiar teu que já era para estar na peia? Cada livramento que a gente ouve aí, porque você está lá orando, enquanto você ora, ele vai se livrando ou sendo livrado da morte por causa da sua oração. Mas aí o Balaão não está satisfeito, porque ele quer chegar rápido para receber o dinheiro. Ele quer logo fazer o trabalho profético dele, pregar no congresso e receber a grande oferta. E ele, muito doido para pregar, nem olha que a jumenta está tentando dar livramento, até que a jumenta, né, se lança debaixo dele, porque ele já tinha espancado ela duas vezes, aí na terceira espanca. Acontece o mesmo conosco. Tem gente que a gente está orando por ele e ele é capaz de ferir a gente mesmo, a gente orando por ele. Tem gente que a gente está ali chorando, chora, ajuda, abençoa, e a pessoa vem e ainda espanca a gente, ainda bate na gente. Tem gente que é capaz de fazer isso. Aí Deus disse, não tem jeito não, eu vou ter que fazer um negócio inédito para que Balaão saiba que eu sou Deus. E aí a Bíblia diz que Deus abre a boca do mudo animal para falar com voz humana. Está lá na segunda carta de Pedro. E a jumenta diz, ô Balaão, eu não sou a jumenta que você anda já faz tanto tempo, por acaso eu já fiz isso alguma vez, Balaão? Não, porque tu estás me espancando. E Balaão disse, eu estou querendo chegar para receber a oferta e tu não chega. Aí quando Deus de repente abre os olhos do Balaão, tem um anjo, irmão, com uma espadinha assim, já pronta. E o anjo disse, se não fosse essa jumenta, tu já tinha morrido há muito tempo. Irmão, se não fosse ela se desviar do caminho, a espada já tinha caído sobre ti e você já teria morrido, Balaão. Então, meus irmãos, o Balaão ficou doido. Aí ele foi tentar amaldiçoar o povo. Aí você vai continuar os outros capítulos. Só que quando chega em Números, capítulo de número 25, abra sua Bíblia, passa mais 2 páginas. Já tinha passado todo aquele lance de Balaão amaldiçoar. Olha o que acontece em Números 25 com o povo de Deus. Israel deteve-se em sentir e o povo começou a fazer o que, irmãos? Prostituir-se. Lembra da doutrina de Balaão? Era o que? Prostituição e idolatria. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas e elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Opa, idolatria. Olha os 2 pecados que se ensinava na época da igreja de Pérgamo. E o povo começou, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças. Aqui, irmão, são os pais de família, viu? Não é liderança, não. Liderança também pagava preço. Mas sabe de quem Deus cobrava primeiro a corrupção de uma casa? Era dos pais de família. Dos pais que não colocavam o filho na linha, que não ensinava, que não advertia, estava vendo o pecado chegar, estava vendo o erro chegar. Eu digo para os irmãos que eu já sofri muito, tenho diminuído meu sofrimento, porque tem gente que não aceita. Eu tenho gente daqui da congregação que já era para me ter avisado há muito tempo, mas não estou avisando, estou de longe orando, pedindo para Deus. Por quê? Porque hoje, se um pastor chama o pai de alguém para avisar que o filho está indo para o mau caminho, o pastor ainda vai apanhar e vai apanhar feio. Larga meu filho de mão, que eu sei como eu estou criando ele. Meu filho está tudo bem com ele, minha filha está tudo bem. Será que a tua visão está aguçada para saber? Será que seu filho não tem mudado? Preste atenção se não mudou. Será que a sua filha não mudou? Preste atenção no comportamento dele e dela. Ou você alerta, ou o prejuízo chega. E quando o prejuízo chegar, quando alguém vier, aí eu vou dizer, meu irmão, eu já tinha uma desconfiança, né? Eu fiquei de longe orando. Se eu fosse lá falar, vocês iam me ignorar. Então eu estou aproveitando o culto e falando de público. Aqui dentro, então, no culto hoje, tem várias pessoas que eu estou dizendo, olhe para os seus filhos e filhas, e eu não estou aqui falando isento de possibilidade de eu também ter meus filhos cometendo erro. Eu estou falando como um pastor que está tentando instruir os irmãos. Olhe para os seus familiares, porque talvez quando você for querer recuperar, já seja tarde demais. Tarde demais. Aí Deus disse assim, ó, pega os cabeças que não avisaram as suas casas e enforca todo mundo, pode matar, mata todo mundo.
Olha só, o povo de Israel, logo após não ser amaldiçoado, porque Deus não deixou Balaão amaldiçoar, mas agora, mesmo sem ser amaldiçoado, o povo se corrompe. E eu já ensinei isso para os irmãos. Diga comigo: o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. Então você pode não ser amaldiçoado. Macumba não pega, feitiçaria, olho gordo, praga, mosca, não sei o que é, né? Você não bota fita vermelha no teu filho não, né, irmão? Ainda tem crente, irmão, que usa aquelas fitinhas vermelhas no carro de Nossa Senhora, assim, com aqueles... Tu precisa disso, irmão? Não precisa. Galinho de arruda dentro de casa, isso aqui foi manhinha que deixou pra mim, esse galinho de arruda, pra te converter, coisa. Não mexe nisso aí não. Isso aí eu tenho desde menino que vozinha deixou para mim. Você não precisa, isso aí não vai te amaldiçoar, né? Ai, meu signo me guardou. Que teu signo que, rapaz? Quem te guardou foi Jesus, rapaz. Para com esse negócio, que crente tu é, tu não lê Bíblia não, nunca se converteu. Tem uns crentes que ainda se benzem forte, irmão, mais forte mesmo. Acontece alguma coisa, ele isola, pastor. Isola o quê, rapaz? Vá orar, menino. Tá repreendido, né? Os mais empolgados tá amarrado. Queima ele, até isso é até mais bonito, mas esse negócio de isola. Quando não, a sandália vira dentro de casa, a mãe sai correndo. Menina, desvira esse chinelo. Por que tem que desvirar o chinelo? Isso dá azar, menina. Passa no centro, tem um camarada trabalhando com a escada da CPFL, aí o meninozinho vai passar por baixo. Menino, não passa por debaixo dessa escada, tu vai pegar choque. Mas tem crente que ainda acredita nessas coisas. É falta de Bíblia. Vai ler, aí fica lendo isto é, tititi, revistinha virtual, aí não aprende. Fica lendo frase na internet, vai ler Bíblia. Aí o povo foi corrompido, não pôde ser amaldiçoado. Mas vamos perguntar, quem foi que amaldiçoou? Quem foi que corrompeu o povo mesmo? Será que de fato foram os moabitas que corromperam o povo? Abra sua Bíblia ainda em Números, capítulo de número 31, versículo 16. É só passar algumas páginas. 31, 16. Todo mundo lendo junto. Após essa leitura, que a gente vai ficar mastigando ela. A Débora já colocou o playback lá, Débora? Então já vem para cá, já se aproxima. Após essa leitura você vai ofertar e dizimar com alegria. Pode vir para cá. Números 31, 16. No 3, todo mundo lendo. 1, 2, 3. Vocês observaram quem foi que ensinou o povo a se corromper? O Balaão, que era profeta. Ele não conseguiu se manter como profeta. Agora eu estou fazendo uma aplicação, uma interpretação, uma exegese dentro do contexto bíblico. Como ele não conseguiu seu intento, não conseguiu mais receber a oferta gorda, não deu certo amaldiçoar o povo, agora ele vai corromper o povo, porque ele ainda tinha moral de profeta, não só de profeta, agora estava com moral de mestre. E a Bíblia diz que ele que deu conselhos para as mulheres ficarem com os filhos de Israel e transgredir nesse pecado de Números 25 que você acabou de ler. E daqui a pouco eu vou falar sobre os mestres que estão no nosso tempo. E mestre não é só aquele que é sabichão não, viu, irmão? Mestre é aquele que se diz que pode ensinar alguma coisa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Bruno, né? É Sérgio. É o Bruno, né? O Bruno reconciliou. Quinta-feira já está aqui adorando ali, ó. Glória a Jesus. Tem o nosso irmão também, como é que você me falou o nome dele? Cladson. Nosso irmão Cladson, eu fico tão feliz quando eu olho você entrando por essa porta. É Jesus. Quem quer Jesus, prova que quer Jesus. Quem não quer, irmão, fica em casa. Quem quer, vem. Eu quero Jesus. É o Bruno está aí cheio, rapaz. Glória a Deus. Vamos ganhar alma para Jesus, meus irmãos. Vamos ganhar alma para Jesus. Vamos continuar? Então veja bem, Balaão, de profeta honrado a mestre corrompido. Olha que coisa. Agora nós vamos dar um salto para o Novo Testamento. Segunda missiva de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Jesus, enche a tua igreja. O importante é termos crentes cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, nós estamos falando agora de ensinos, de mestres, de pessoas que utilizam-se até da Bíblia e às vezes fora dela para ensinar as coisas à igreja. Capítulo de número 2, quem achou da segunda carta de Pedro, diga eu achei. Muita atenção no texto, se possível a gente vai parando. E também houve entre o povo falsos. Então naquele tempo Pedro está lembrando do passado, né? Que entre o povo no passado teve muito falsos profetas. Porque onde tem os verdadeiros também tem os. Onde tem os verdadeiros também tem os. Você lembra que Jesus disse assim, ó, meu pai procura os verdadeiros, porque lá naquele tempo também tinha os falsos. E aí os falsos profetas que estavam no meio do povo, Pedro diz, agora no nosso tempo um problema maior vai aparecer. Porque se um falso profeta já gera problema, faça a conta dessa classe de pessoas aqui, ó. Como houve falsos profetas, agora haverá também falsos mestres ou doutores. Falsos mestres, Celiomar, imagina. Povo que ia abrir a Bíblia, supostamente, ia tomar um texto por base e ia começar a ensinar, dizendo-se mestres. E olha só o que ia acontecer. Esses falsos mestres iam introduzir, isso aqui é muito importante, irmão, olhe para esse texto e depois marque. Introduzir encobertamente heresias. Diga comigo, iam colocar as escondidas ensinos heréticos. Ou seja, olha para mim agora. Eles vão fazer a tal ponto, usar técnicas que vão ensinar coisas para a igreja que a igreja nem vai perceber que o que está sendo ensinado é errado. Porque eles vão ser sorrateiros, sutis. Eles vão ser perspicazes, astutos. Paulo chega a dizer aos coríntios assim, ó, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de injustiça, de iniquidade. Não se iluda com tanto de seguidores no YouTube. Não se iluda com tanto de agenda que o camarada tem. É bom ter muita, Deus abençoe quem tem. Não se iluda com o nome do famoso, perceba o seu ensino, o seu conteúdo. Irmãos, o que tem de gente pregando aí técnica coach, usando de artefatos da psicologia, da psicanálise. Você sabia que tem pregadores e até pastores
que fizeram curso de hipnose para manipular o povo. Você sabia disso? Tem gente que consegue manipular pela forma da voz, pela maneira como fala, pela técnica, faz até você dizer que está sentindo o que não está sentindo. Quanta gente já mentiu com o suposto profeta? O profeta vai lá, joga uma profecia e assim, Deus está me mostrando que essa mulher e tal, aí bota o microfone na boca dela, é verdade ou não é? A pessoa está ali num bico de sinuca, se eu disser que é mentira, no meio da igreja, é verdade, é verdade. Cuidado com esses profetas e mestres. Talvez aqui na congregação, eu sei que tem tempo, eu estarei com os irmãos, mas aqui graças a Deus tem bons pregadores, bons ensinadores, dentro de um contexto muito simples, mas por favor não rejeite o ensino local de gente que se compromete a ler a Bíblia, por gente famosa, por vídeos curtos na internet. Pessoas, esses dias, foi até minha mãe que mandou, eu disse para ela, mamãe, discordo plenamente. Um camarada ensinando que perdão, deixa eu ver se eu lembro o que ele ensinava. Eu sei que ele tentava deturpar a ideia de um verdadeiro perdão, que você podia perdoar uma pessoa e nunca mais falar com ela. Oh, que perdão é esse? Se a prova do perdão é o relacionamento. Oh, irmão, perdão é assim, ó, é perdão você perdoar e ir para o seu lado e ir embora, ensinando numa igreja, irmão. Que perdão é esse? Quem Jesus perdoou, ele continuou perto dele. Já imaginou? Tudo que você fez, já disse assim, ó, eu vou te perdoar, mas não vou te dar minha presença, não vou te salvar, não vou te levar para o céu, eu vou só te perdoar. Você ia querer? Ah, mãe, eu te perdoo e disse, eu te quero perto de mim, eu vou te amar, vou te abraçar, vou te levar para o céu. Então, perdão é isso. E tem gente aí aprendendo algumas coisas deturpadas e aceitando. Não quer um ensino sadio da Bíblia. Cuidado com os falsos mestres. Leia a sua Bíblia e analise, tá bom? Vamos lá, continue lendo o texto. Eles vão introduzir encobertamente heresias, e olha só o resultado dessas heresias. Heresias que podem levar ao quê? A perdição, ou destruidoras. E negarão o Senhor que os resgatou, negarão o que é de Deus, o que é a verdade, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Olha o versículo 2, porque é de assustar, irmão. Esse é de assustar. E esses mestres terão o quê? Muitos seguidores. Muita gente vai seguir esses camaradas. Eu sempre menciono alguns aqui, não menciono a pessoa, menciono o ensino. Eu já disse, irmãos, que eu não luto contra pessoas. Se eu for refutar alguma coisa, eu refuto práticas. E tem gente que acha que quando a gente fala de alguém é porque não gosta da pessoa. Tem que parar com isso, irmãos. Reprovar erro não é odiar a pessoa. Reprovar erro é não concordar com o que está errado. Seu filho quebrou alguma coisa, fez alguma coisa errada, você vai lá, bate nele, corrige, mas eu te pergunto, você odeia ele? Não. Você continua amando ele, mesmo ele tem mães que amam de forma que a gente nem compreende. Que tem filho que xinga, faz, acontece com a mãe, e a mãe está lá na hora da dificuldade, ainda está lá com ele. E às vezes um irmão, um familiar não entende, mas mãe, esse menino lhe dá maior prejuízo, maior trabalho, a sua ainda está aí. É amor, ela reprova a prática, mas ama o ser humano. Mas por quê? Porque é gente que quer aquela palavrinha doce. Mel. Né? Mel. Nada de amargo, pastor. Não prega duro não, que senão sai da igreja, eu não dou o dízimo. Então corre. Porque aqui você vai ouvir palavra, como ela é. Bíblia, pregação. Tá? Enquanto eu estiver aqui, meu irmão, vai ser na Bíblia. E se você quiser dizer que eu estou errado, eu estou aqui para ouvir, mas você tem que trazer a Bíblia também. Não venha dizendo assim, ó pastor, eu não gostei daquele negócio que você falou, está errado. Tá, meu filho, então senta aí, abre a Bíblia e me ensina. Já que está errado é porque você leu na Bíblia, né? Não é porque eu ouvi fulano dos Tais dos Anzóis, então vai congregar com fulano dos Tais dos Anzóis. Você imagina se eu vou descartar a Bíblia? Paulo disse, olha, se vier um anjo descendo do céu pregando para vocês, não aceite. Aceite o Evangelho, aceite a palavra, aceite a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos lá, continue lendo. Muitos seguirão
as suas práticas dissolutas ou dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha, um dos primeiros prejuízos dos falsos ensinos. Sabe qual dos primeiros prejuízos? É que as pessoas descrentes, que sabem que igreja é diferente, vão começar a blasfemar da igreja porque está ensinando errado e o povo está fazendo coisa errada. Por que tem muita gente aí que despreza, porque generaliza, né, a igreja evangélica? Por causa desse povo que aparece aí vendendo óleo, sal, rosa, travesseiro, tijolo, grão de feijão, é tanta coisa que vende. E se eu fosse abrir a boca para contar aqui vários tipos de ensino que são difundidos hoje na igreja, é coisa terrível, coisa que não tem convém a gente abrir a boca para falar, coisa que nem convém a gente dizer assim, meu Deus, isso acontece dentro de uma igreja? Acontece sim. Esse dia nós estávamos rindo aqui com o menino, isso não é nem questão de ensino, é questão de desequilíbrio, falta de ética. O cara está pregando lá, cata o pão, ainda bem que era só o pão que estava enfeitando a mesa, cata o pão da Santa Ceia, dá 4 murros e joga no obreiro, vá. Deus está nesse lugar, e joga pão para um lado, joga pão para o outro. O pastor que mandou esse vídeo para mim disse, pastor Max, convida ele para pregar aí, mas bota bastante pão em cima da mesa. Então tem umas coisas aí, o cabo sai chutando vaso, quebra, carrega a caixa, o outro inventa de subir em cima da caixa, se quebra, o outro pega uma marreta, né? E aí diz que na marreta tá... Eu já vi até o que tira o demônio com a flecha, né? Ainda diz para a igreja, na hora que ele cair, você dá glória. Pá! E o cara... E a igreja, aleluia! Mas a gente prega aqui as coisas mais bonitas, os crentes ficam cochilando. Não diz um amém, não levanta uma mão. É crente que não ama a palavra. Quem ama a palavra adora, chora, agradece, glorifica, exalta. Eita glória! Diga para o irmão que está do seu lado, corre dessas coisas. Eu, hein? Diga, eu, hein? Um dia eu namorava em São Luís, aí chegou uma igreja nova lá perto de casa. E aí, como era aberto assim o espaço, eu passei lá naquela igreja, estou passando, aí eu olhei assim um negócio escuro. Aí me aproximei, irmão, tinha um desenho acho que era um homem, porque o desenhista não pintava bem, né? Tinha um negócio assim grande, com capacete, irmão, batia naquela parte verde do teto. Aí eu digo, meu Deus, que diacho é isso? Aí eu fui saber o que era, né? Aí eu cheguei lá, o pastor estava começando o culto, irmão, tinha uma ruma de pedra assim, da altura desse teclado assim, ó. E lá era o Golias que estava na parede. Então os irmãos, quando chegassem, ele ia pregar. E aí quando terminava a pregação, os irmãos iam lá pegar a pedra. Vai, derruba teu Golias. E pá, na parede, irmão. Rapaz, quebrou a parede todinha. O Golias ficou de pé, porque o Golias é nojento. Ei, Golias nojento, irmão, é? Outro dia eu estava pregando numa igreja, até um amigo meu, não vou dizer o nome dele porque ele vem pregar aqui de vez em quando. Ele ainda não era da Assembleia de Deus. Aí ele me convidou para pregar numa igreja, né, que ele estava lá. E aí eu estou pregando aqui, irmão, naquele calor da mensagem. Quando viram que eu estava para terminar, meu irmão, voa um colchão assim na minha frente, ó, vup. Aí eu, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? E eu estou pregando e tal. Aí depois vem 2 obreiros com 2 baldes cheios de papel. Cheio de papelzinho, aí joga em cima do colchão. Aí vem um presbítero, acho que é pastor Ari, não é o senhor não, né? Aí vem um presbítero, irmão, aí o presbítero pula em cima do colchão, pá, e começa a beijar os papéis. Sabe o que ele estava fazendo? A campanha era baseada no milagre que Eliseu deitou em cima do corpo do menino, e o menino ressuscitou. Então o obreiro estava beijando os pedidos de oração, estava deitado, que era para Deus resolver. Eu fiquei olhando aquela presepada, eu digo, ah, meu Deus do céu. Hein? Ah, tem onde tinha uma igreja, o futebol, a unção do futebol. Vocês já viram essa? Essa é interessante. Ele fica com uma bola aqui com o microfone, vem uns obreiros, quando passa pela bola, se treme todo e cai. Pá! A unção do futebol, né? Se Deus quiser me desse, eu quero a do Neymar, eu quero a do... Tu tem essa unção, João, do futebol? Te lembra que a última vez que tu foi usar ela, o braço quebrou, viu? Essa unção, aqui tem a unção do paintball, né? Agora os irmãos estão dando tiro aí, pá, morre herege, pá. Tô sabendo que vocês estão dando tiro por aí. Eu vou com vocês aí. Quero ver que esse negócio de dar tiro aí.
Fala, Deus. Vamos continuar, irmão. Versículo 3, é mais prejuízo. Primeiro, muitos vão seguir, o caminho vai ser blasfemado. Versículo 3, vamos ler juntos. Por avareza farão de vós comércio ou negócio com palavras fingidas. Só até aí, ó. Esses mestres, o principal objetivo deles, olha aqui para mim, é dinheiro. É dinheiro. Crentes vão virar produtos, igreja vai virar comércio. Por isso que tem um monte de igreja que o cabo está adulterando. Irmão, eu já fui em igreja que a mulher largou o marido aqui, a outra largou outro marido, essa que largou esse aqui casou com o marido dessa que largou esse, e essa casou com outro, irmão. Aí ficou tudo dentro da mesma igreja. Ah, tu largou o teu? Largou, eu larguei o meu. Então eu caso com o teu, tu casa com o meu. É muito diabo no couro, irmão. Aqui não, dá sangue na canela. Se a presepada não. E aí, irmãos, por que os pastores deixam essas coisas acontecer? Porque não pode parar de entrar, porque não pode diminuir a renda. Então tem que dar dinheiro, deixa o cara fumando, deixa o cara usando droga, deixa o outro degladiando com o outro, deixa o outro sendo agiota pesado, deixa o outro na prostituição. Aí quando vem trazer o dízimo, o pastor diz: ô Senhor, tua serva. Não, meu irmão. Aqui pode ficar sem um centavo e não vai ficar, porque Deus honra a obra. Mas não pode ficar sem santidade ao Senhor, sem presença de Deus, sem compromisso. Quer Jesus? Larga o mundo, larga a droga, larga a prostituição e vem te comprometer com Ele. Quer Jesus? Vai resolver a vida, ou aqui ou lá, meu irmão. Mas tem gente que ensina. E aí, irmãos, virou negócio. Vamos continuar? Parta para o versículo de número 12, porque nós ainda estamos falando sobre Balaão. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a sua natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o prêmio da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, deleites carnais. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco. Olha aqui para mim, irmão, estão no nosso meio, participando dos nossos banquetes. Agora eu falo da igreja no geral. Mas o cara sai de um culto, sai de uma pregação. Escute bem, eu não estou generalizando, não são todos, tá? Isso aqui não se aplica a todos. Não fica olhando, agora não tem a tua mente de olhar para um pregador e ficar pensando: será que não é prostituto? Não, basta você ter Espírito Santo que você vai discernir quem é quem, irmão. Irmão, quando eu bato os olhos, ou pode ser cantor, ou pode ser cantor, pode ser pregador, na hora que eu bato os olhos, Jesus, tem coisa errada aí. Quando não é eu, é a esposa. Eu vou dizer para os maridos aqui: irmão, se tem uma pessoa que Deus deu a graça de discernir, é a esposa. Por mais defeitos que ela tenha. Se tua esposa olhar alguma coisa e dizer assim: ó, não sei não, viu? Meu irmão, pode ir com ela, que o negócio é sério. Vai com ela. Que mulher besteira. Tô te avisando. Irmão, é bater os olhos, a gente sabe, irmão. A gente olha aí, mas deve sentir a unção ali. Então, meu irmão, se a esposa disser para ti, aquela irmãzinha que chega toda na paz do Senhor, talvez ela não queira Jesus, ela queira o profeta. Então, cuidado, né? Ô irmão, queria uma oração. Quer oração? Vem cá, mulher, ora por ela aqui, ó. Vem cá, minha esposa. Ora e manda cair os 10, manda cair, sai tudo, sai na fila, né? Me lembro quando eu estava no começo do ministério pregando, eu ainda estava namorando com a Carla, levava, aí vinha aquelas menininhas assanhar no final do culto: pastor, seu número, também a irmã Carla, pede para ela, né? Pede o número dela e vai falar com ela, meu irmão. Tem tanta coisa que vocês não imaginam,
Então veja bem, discernimento, olha para o cara pregando, olha ele ouvindo, presta atenção na unção, na graça, aquilo que toca, a coisa de Deus não causa perturbação, não causa inquietude, não traz, irmão, Deus não traz prejuízo, só traz lucro. Então se é alguém de Deus que vai pregar, irmão, a gente sente, agora quando não é também, a gente olha assim, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa que não bate, aí você vai orar, você não vai sair falando não. Você vai orar e dizer, Jesus, se tiver errado, pega lá. Vai lá e conserta, ok? Então, tem muita gente que termina os congressos, termina os cultos, sabe para onde vai? Meu irmão, já tem coisa aí, informações do camarada terminar de ir para culto, do culto ir para balada. Acaba desse sem temor de Deus, rapaz. Terminado o culto, a gente quer para a presença de Deus, Jesus me guarda e me usa mais para a glória do teu nome. Eu quando vou chegar nesse lugar para pregar aí, o cara me hospeda no hotel, aí já vê um cabo com controle na mão, e aí a primeira coisa que eu faço quando chego nesse hotel aí para pregar, irmão, sabe o que é? Eu entro, tiro uma foto da geladeira, tiro foto de tudo, guardo no meu celular, pego o controle, moço, pode levar que eu não quero esse negócio não, porque aquelas televisões estão tudo liberadas, os canais de adulto, e os cabas terminam de pregar e ficam assistindo aquela porcaria, mas são mestres, o povo quer seguir. Tira a foto por quê? Porque se alguém disser assim, ó, isso aí só hospedou aqui, ficou faltando, e lá dentro tem coisa, irmão, cerveja, uísque, cachaça.
Tá vendo aí o nome do Nicolau? Agora vamos lá para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo de número 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão das coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Preste atenção. Esse texto está dizendo que a igreja tomou uma decisão de ensinar a novos convertidos que se guardassem das carnes sacrificadas aos ídolos, da fornicação e da prostituição, que estava sendo ensinada por esse Nicolau e pelos nicolaítas que seguiam a sua doutrina. Por quê? Porque existia uma crença naquela época muito difundida entre os gregos, inclusive está nos ensinos de Paulo, não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, segundo aos Coríntios 6, de 9 a 20, onde Paulo vai ensinar a igreja de Corinto o seguinte: olha, há um ditado que se proclama entre vocês, que o estômago nasceu para o alimento e o alimento para o estômago. Ok, esse ditado existe, de fato, o estômago foi criado para o alimento para o estômago. Só que lá defendia-se o seguinte: assim como o estômago foi criado para o alimento e o alimento para o estômago, assim o corpo foi criado para a prostituição e a prostituição para o corpo. Então eles proclamavam sexo livre, deliberado, vida dissoluta, sensualidade desenfreada, uma libertinagem, usavam do corpo para a promiscuidade, não diferente do nosso tempo, e eu vou deixar isso para a próxima terça-feira. Hoje a gente está ensinando o povo: cuidado com a blusa que você veste, cuidado com a saia. Tem umas irmãs, irmãos, jovens, senhora, adulta, que às vezes não sabe se vestir, vem com decote aberto aqui, que é para ver se todo mundo fica olhando, a saia muito curta, que quando vai entrar no carro tem que botar um pano para ver se não olha tudo que está por detrás das pernas. Que isso, pastor? A verdade. Gente que não sabe, mas eu não estou falando aqui se você vai usar isso ou aquilo, eu estou falando que pessoas que temem e têm respeito se vestem com respeito. Agora tem gente, irmão, que parece que quando não, meu irmão, vem tão apertado, ele e ela, os dois, vem tão apertado que quase não anda. E quando anda, né, tem duas reações. Se for um lobo, vai fazer assim, ó, o olho dele vai virar assim, ó, né? Carnudinho. Se for um crente que teme, vai ter que baixar a cabeça. Vai ter que dizer: eita Jesus, essa irmã não está vigiando não. Ou não existe essas coisas no nosso meio? Ou nós vamos dar agora mais de hipócrita aqui? Existe, irmão. Existe essas coisas. Final de semana mesmo, às vezes termina o culto aqui, vem umas falar comigo, aí tem que botar uns panos por cima assim, enrola tudo assim para ver se não olha, aí quer esconder do pastor se Deus está olhando. Escuta bem, o seu corpo não é templo de prostituição. Sua vida não é para provocar o sexo oposto. Espere para o seu casamento, para você mostrar seu corpo ao seu marido e para sua esposa. Seu corpo é templo do Espírito de Deus e que sabe sim se comportar. Dói, mas sara. Eu nem vou falar de internet, irmão. Ainda bota versículo. Agora a moda é tirar as fotos das costas. Meu Deus do céu, foto das costas. Não, e tem que fazer um negócio bem bonito, que é para ficar aparecendo tudo. Vocês são inteligentes, vocês sabem o que eu estou falando. Tem que arrebitar, né? Entendeu? Ainda algumas, não são todas, ainda diz assim, disfarçando: olha que meu cabelo tá lindo. Não são todas, repita, não é o cabelo não, meu irmão, porque se fosse só o cabelo, tirava da altura só do cabelo, mas tira das pernas, tira das nádegas, né? Tira. E a legenda, né, Daniel? A legenda que é bonita: Deus amou. Me ajuda, Jesus. Tem uns versículos que é de guerra, irmão.
Senhor dos Exércitos está conosco. Vamos ficar de pé pra gente, sério. Ai, quem aprende da palavra de Deus aqui essa noite, glória a Deus. Vocês sabem que eu estou ensinando com carinho e com amor para o bem de vocês. É possível ser diferente, irmão. É possível a gente vencer essas coisas. É possível sim. A gente entrar agora no arrependimento, que seria ótimo. Mas é bom que não dê tempo mesmo para a gente alimentar mais, tá bom?